Oi, bom, mais uma vez nós interrompemos abruptamente o vídeo, dessa vez não foi por causa da memória do celular, dessa vez foi porque o meu esparadrapo tampou a contagem de tempo e eu extrapolei os 10 minutos. Tá? Cada vídeo tem 10 minutos no máximo por causa do carregamento disso no YouTube, que dá muito trabalho carregar com mais de 10 minutos. Enfim, falamos nos dois últimos vídeos sobre o sistema de tributação em Minas Gerais. E eu gostaria de lembrá-los agora, vamos falar de um outro tema. Que tema é esse? A escravidão. A sociedade mineira é uma sociedade escravagista. É uma sociedade escravagista como é escravagista a sociedade litorânea e açucareira? Mais ou menos. Ela é escravagista, sim. Ela funciona em torno da ideia da posse do escravo, mas algumas coisas começam a mudar. Tá? Para a gente ver o que começa a mudar, nós vamos lembrar de duas coisas. A primeira coisa é a seguinte: para o cara conseguir datas, ou seja, para ele conseguir lotes, ele precisava de ter o maior número de escravos possível. Como que era feito isso? Tem o edital, no dia do edital, os lotes de terra são apresentados pelo funcionário da Intendência das Minas aos candidatos. Tá? E aí eles são ordenados pelo mais central, que tem mais garantia de ouro, por mais periférico. Tá? E aí ele fala, ó, lote número tal, igual um leilão, tá? Lote número tal, quem quer? Fulano, fulano, fulano. Traga aqui a papelada, a documentação. Que papelada, que documentação é essa? Registro de compra de escravo. Então aquele que apresentasse registro de compra de escravo em maior volume, ele escolhia primeiro a data que ele queria. Ele pegava o melhor lote. Tá? Uma questão aqui importante é que não fazia diferença para a Intendência das Minas se era escravo do sexo masculino ou do sexo feminino. O que acontece é que, o escravo do sexo masculino era muito mais caro. 2, a escrava do sexo feminino, não era considerada adequada para o trabalho duro nas minas. Então o que acontecia é que o cara, para conseguir o lote de terra que ele queria, ele comprava o maior número de escravos que ele pudesse comprar com o dinheiro que ele tinha. Então o que ele fazia? Ele comprava mais escrava do que escravo, mesmo sabendo que aquelas escravas não seriam usadas na mineração. Depois que conseguiu a data, depois que conseguiu o lote de terra, ele se vira, ele vê o que que faz. Tá? Então esse foi um expediente muito utilizado no começo da escravização, no começo da mineração. Tá? E isso vai gerar um problema. Que problema é esse? Um número enorme de escravas, né? Escravas do sexo feminino, ociosas. Algumas faziam trabalho doméstico, mas não tinha trabalho suficiente para um plantel de escravos que tinha mais da metade mulheres. Bem, aí a segunda coisa que vocês têm que lembrar dos últimos vídeos. Uma mudança que acontece na década de 30 no sistema de tributação. Que mudança é essa? O sistema de captação. Agora, aquele cara que comprou lá 60 escravas e elas estão à toa sem fazer nada, elas vão ter que pagar imposto. Tá? Então isso aí gera um problema para o proprietário. E a solução que vai ser encontrada é: vocês vão ter que trabalhar. Trabalhar como? Se vira. Vai para a esquina rodar bolsinha. Literalmente. Tá? Literalmente. Por quê? Porque uma das soluções encontradas para que essas mulheres produzissem algum valor era a prostituição. Outro expediente muito utilizado era a venda ambulante, né? O que era chamado de negra do tabuleiro. Então a escrava fazia lá uma cocada, alguma coisa, algum docinho, saía com o tabuleiro na cabeça pelas ruas de Mariana, de Ouro Preto, etc., vendendo aquele doce. Tá? É bom lembrar aqui que em Minas Gerais, ao contrário do que acontecia no litoral, as escravas do sexo feminino, por serem muito abundantes, elas eram vendidas também num preço muito baixo. Então não é só o grande proprietário que tem um tantão de escravo. Tá? Pessoas de condições mais modestas, digamos assim, às vezes um comerciante, tá? Tinha 2, 3 escravas em casa porque era barato para fazer trabalhos domésticos, e agora ele tem que pagar imposto sobre elas. Então, nesse cenário, surge essa figura, que é uma figura muito rara, existe no litoral, mas é muito raro, é uma figura típica da sociedade mineira, que é escravo de ganho. Tá? Você tem escravo de ganho tanto do sexo masculino quanto do feminino, mas era muito mais comum do sexo feminino.
Bom, agora como é que você convence a escrava? Porque você não pode colocar um jagunço atrás da escrava para ver se ela está trabalhando direito. Ela vai sair andando pela rua oferecendo a cocada dela, né? Ou outras coisas. Você não pode colocar alguém fiscalizando aquilo ali. Tá? Então qual que era a forma de convencer a escrava a produzir com afinco, a se dedicar à venda? Parte do que ela arrecadasse seria dela. Por isso é uma escrava de ganho. Ela passa a ter uma renda própria. Tá? E isso aí vai gerar uma consequência extraordinária na sociedade mineira. Que consequência que é essa? A presença cada vez maior de escravos, especialmente escravas, que adquirem condições financeiras de comprar a própria liberdade. Então surge esse mecanismo que é a carta de alforria. Tá? A escrava, ela tem dinheiro, ela se informa de quanto custa uma escrava, da idade dela, com os anos de rodagem dela, e chega o patrão e fala, olha, eu quero comprar minha liberdade. Tá? A Intendência das Minas chega inclusive a legislar sobre o assunto e decretar uma lei obrigando o proprietário a, mediante indenização, ou seja, o recebimento do dinheiro, a conceder liberdade. Então surge essa figura nova e muito importante na sociedade mineira, que é o escravo forro. E aqui surge uma coisa muito curiosa também, que é a seguinte. Normalmente quem compra primeiro a liberdade é a mulher. E essa mulher, agora livre, ela continua trabalhando, continua produzindo ganho, e ela vai usar esse ganho quase sempre para primeiro comprar a liberdade dos filhos e do marido. Tá? Então surge um núcleo familiar a partir da ação de uma mulher. E a consequência disso é o surgimento dentro de uma sociedade que é majoritariamente patriarcal, tanto a litorânea quanto a do interior. É uma sociedade patriarcal, machista, onde a mulher tem um papel secundário, submisso. Mas no interior dessa sociedade patriarcal surgem pequenos núcleos de uma sociedade de negros alforriados matriarcal, onde a mulher tem mais poder. Porque foi ela que libertou o marido, foi ela que libertou os filhos. Tá? Esse modelo de sociedade matriarcal, ele se reproduz até os dias de hoje, principalmente em quilombos que existem ainda. Tá? A gente vai ver muito essa figura da matriarca, da mulher, né, que é a avó da família e que manda e desmanda em todo mundo. Tudo bem? Bom, então lembrem-se, escravo de ganho vai aparecer no litoral? Vai também, mas ele é mais comum em Minas Gerais. Escravo alforriado, carta de alforria, aparece no litoral? Aparece também, mas é mais comum em Minas Gerais. Uma outra figura que também acontece no litoral, mas se torna mais comum aqui, é o chamado escravo de aluguel. O que é o escravo de aluguel? Pensa terceirização, tá? Então o cara tem uma quantidade enorme de escravos, a mineração em algum momento entra em declínio, ele já não está usando tantos escravos para extração de ouro, e aí tem um vizinho dele que vai fazer uma reforma em casa. Ó, preciso de trabalhador aqui, provisoriamente por 2 meses, para me ajudar a construir alguma coisa. Então, olha, eu tenho escravos que estão ociosos, eu posso te alugar o escravo. Então surge o escravo de aluguel. O escravo de aluguel, ao contrário do escravo de ganho, que é mais sexo feminino, o escravo de aluguel, na maior parte das vezes, são homens, tá? E com uma frequência muito grande na construção civil. Perfeito? Bom, então com isso o que nós temos? Nós temos uma sociedade que a partir dessa possibilidade cada vez maior de alforria, ela vai se tornando mais heterogênea, ela vai se tornando mais complexa. Tudo bem? Então no próximo vídeo nós vamos falar dessa sociedade da mineração, né, que tem escravo de ganho, que tem o ex-escravo negro alforriado e tem mais um tanto de outras coisas. Nós vamos dar uma olhada mais detalhada sobre a sociedade mineira no próximo vídeo. Até daqui a pouco.